Eu louvo a Deus por nós podermos estar juntos mais esse domingo à noite. E foi tão agradável o clima que deu até para tirar uma soneca depois do almoço, não deu? Quem deu uma sonequinha depois do almoço aí? O restante não dormiu por quê, não é? Na semana passada, nós falamos a respeito de 2 grupos de pessoas. Olhando ali Lucas capítulo 15, e nós colocamos as cadeiras aqui desse lado e do outro lado, e simbolizavam esses 2 grupos que nós observamos nas 2 primeiras parábolas que são mencionadas em Lucas capítulo 15. E quando a gente olha a destreza de Lucas ao narrar os fatos acontecidos, ele narra com uma técnica impressionante, extraordinária. E ao mesmo tempo nós observamos o quanto Jesus Cristo ele era inteligente. Porque aqui nós falamos a respeito daqueles perdidos que estão fora da igreja. Ou até mesmo aqueles perdidos que estão fora de uma vida social aceitável, não é? E para isso nós olhamos aquela parábola da ovelha perdida. São os perdidos do lado de fora. Desse outro lado, nós vimos na semana passada que, inclusive, se você não acompanhou na semana passada, não esteve aqui com a gente, eu incentivo você a olhar no YouTube, está lá registrado. Aqui, baseado na parábola da moeda perdida, uma dracma, e esta moeda se perdeu dentro da casa. Nós falamos a respeito daqueles que estão dentro, mas estão perdidos. E é muito comum, muitos vão se surpreender naquele grande dia de Cristo, porque muitos que estão dentro da igreja estão perdidos tanto quanto aqueles. E nós até olhamos e juntos observamos, porque as descrições, aquilo que nós observamos na narrativa da parábola, tudo ali é colocado com um propósito. E quando nós observamos o como aquela mulher, e até expliquei para você, apesar de Jesus não falar na parábola, mas estava entendido para os que escutavam, tratava-se de uma viúva, que tinha perdido uma moeda, e ali era parte da herança que o marido havia deixado. E aquilo foi perdido dentro da casa. E Jesus queria falar com isso que também, entre os religiosos daquela época, haviam muitos perdidos. E Jesus tinha recebido publicanos e pecadores. Quando nós olhamos, e você precisa estar atento para o início do capítulo 15, para compreender o que nós iremos conversar hoje. Porque no capítulo 15, nos versículos 1 e 2, nós observamos, o texto diz assim: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E a cena... E você tem que entender que quando Jesus contou aquelas parábolas, ele contou para um povo que entendia perfeitamente o que Jesus estava falando. E nós hoje, 2000 anos depois, uma cultura completamente diferente, nós precisamos tentar ouvir os textos com a mesma perspectiva daqueles que receberam. Porque o cenário que dá a entender é que enquanto Jesus conversava, recebia os publicanos e pecadores, aquilo se passava no telhado de uma casa. E o telhado de uma casa do Oriente daquela época não tem nada a ver com o telhado de hoje.
Era a cobertura utilizada por pessoas. Era com várias vigas de madeiras, vigas centrais, e com outras travessas de madeiras e de barro batido. E ali Jesus conversando com aquelas pessoas, se alegrando com eles, porque eram pessoas que estavam abrindo os seus corações para o que Jesus tinha para eles. Ali estava acontecendo arrependimento. Enquanto Jesus estava aqui, e o texto diz, no versículo 2, e nós precisamos entender esse começo, porque tem conexão com a parte que iremos conversar hoje, e diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus, no telhado, as pessoas, os escribas e fariseus passando na rua, e nessa hora é que Jesus, e o texto deixa claro que estava com aquelas pessoas, e Jesus sentou nessa cadeira, a pessoa que simbolizou Jesus sentou nessa cadeira. Então deixa ali aquele grupo e vai conversar com agora aqueles fariseus e escribas. E Jesus conta 3 parábolas que são interligadas uma com as outras. Nós já falamos da parábola da ovelha perdida, nós falamos da parábola da moeda de grande valor, e agora nós vamos olhar a terceira e a última parábola, a parábola do filho pródigo. E nós vamos observar, nessa parábola, depois que você entendeu, que você imaginou aqui, eu não vou estar com pessoas nessas cadeiras na nossa conversa de hoje, mas eu quero que, vez ou outra, nós vamos mencionar esse grupo e aquele grupo. E talvez você vai fazer parte de um desses 2 grupos, ou talvez você não faz parte de nenhum deles. E nós vamos observar algumas lições, as lições da parábola do filho pródigo. E quando nós olhamos filho pródigo, o pródigo é aquele que retorna à casa do pai. Esse é o significado do filho pródigo, aquele que retorna à casa do pai. O título, e você tem que lembrar disso, o título ele não foi colocado por Lucas, foram os editores, juntamente com os tradutores. Os tradutores traduziram os textos e os editores colocou os títulos. Porque aqui ele não fala, aqui no texto original não tem esse título, como nenhum outro título nas escrituras. O título também poderia ser a parábola do filho reencontrado, mas isso não vem ao caso. E o texto começa assim. Olha o verso 11 como começa. E nós vamos, essa primeira palavra do verso 11, continuou. E por que continuou? Jesus, que estava direcionando a atenção para os escribas e fariseus, e você bem sabe que os escribas e fariseus eram os religiosos daquela época, eram os mestres que ensinavam o Velho Testamento, e inclusive se achavam acima dos outros, das pessoas comuns, por conhecerem no Velho Testamento. E Jesus contou as 2 primeiras parábolas, agora continua, e continuou. E aí, eu continuo a leitura. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Está fedendo ele, viu? E ponde-lhe um anel no dedo, e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Festa? Isso é uma festa judaica. Ora, o filho mais velho, mantém um som no fundo aí. O filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouvindo a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Uma salva de palmas para eles.
Com toda certeza, apesar de algumas presepadas deles, você entendeu perfeitamente o que aconteceu, o que se passou nessa história. Algumas coisas você não entendeu plenamente, mas você vai já entender durante as nossas conversas, durante essa conversa de hoje. E nós temos algumas lições que nós vamos tirar desta parábola, que são importantes. As primeiras lições são apenas para que nós tenhamos uma ideia do que está acontecendo, mas depois vamos ao foco da parábola propriamente dito. E a primeira lição é que, olha, a vida, ela é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Apesar de Deus ter criado você, ter criado a mim, para que nós o buscássemos. E isso tem até um texto, se não me falha a memória, capítulo 13 de Atos, onde o apóstolo Paulo fala exatamente que Deus nos criou para que nós o buscássemos, apesar de Ele estar próximo de cada um de nós. A criação testemunha de Deus, e nós observamos isso claramente nas Escrituras. Deus nos criou para que nós o buscássemos, mas Ele quer que isso aconteça voluntariamente. Jamais será forçado. E é importante que você entenda que nós temos a escolha, ou seja, é facultativa uma escolha, enquanto nós não entregamos nossas vidas a Cristo. E é importante deixar claro isso, porque nós vivemos num momento do cristianismo, onde as igrejas estão cheias de pessoas, mas com pouco comprometimento. Porque a decisão de entregar-se a Cristo, é eu entregar a minha vida a Cristo, para que Ele seja o meu Senhor. Ou melhor, para ficar mais claro, não é mais o que eu quero. A partir do momento que nós começamos uma caminhada com Cristo, onde Ele passa a ser o Senhor de nossas vidas, não é mais como eu quero, não é mais do meu jeito, não é como eu acho correto ou melhor, é como Ele nos ensina na sua palavra. É como Ele nos orienta na sua palavra. E é importante que a gente compreenda isso, porque a decisão de seguir a Cristo é a decisão de nós não vivermos para nós mesmos, mas vivermos para Ele. Claro, eu não falo com isso que nós, como seres humanos, nós podemos falhar, mas uma característica marcante no Filho de Deus, que ele pode até falhar, mas esse não é o desejo dele. O Filho de Deus pode até falhar, mas não tem mais prazer no pecado. Pelo contrário, se entristece, fica com o coração contrito, pelo erro, pela falha que cometeu. E quando nós olhamos essa história, é óbvio que o Pai mencionado nessa parábola por Jesus é uma analogia do Pai Todo-Poderoso, de Deus. E quando aquele filho pediu que desse a sua parte porque ia viver sua vida, exatamente a humanidade tem uma escolha de querer ou não estar junto de Deus, do Pai. Mas tem uma segunda lição também para que nós possamos entender bem essa parábola. Sim, a vida é feita de escolhas, mas as consequências são inevitáveis. Aprenda isso. As consequências de nossas escolhas são inevitáveis. As consequências boas ou ruins. Mas toda escolha que nós fazemos vai acompanhar consequências. E nós teremos consequências das escolhas que nós fizermos. Quando as pessoas chegarem diante de Deus, no dia do juízo, sim, porque toda língua confessará,
E todo joelho se dobrará ao Senhor, toda língua confessará que Ele é Deus, que Jesus é Deus. Todas as pessoas. Então, quando as pessoas chegarem diante de Deus, elas sofrerão condenação pelas escolhas erradas, não porque Deus as condenou, não porque Jesus as condenou, mas porque as escolhas que elas fizeram, as próprias decisões que tomaram, levou-as à condenação. Elas serão condenadas pelos seus próprios atos, porque rejeitaram a Jesus Cristo, viraram as costas para Deus. Elas serão condenadas pela sua própria rebeldia que há no seu coração, porque simplesmente viraram as costas para Deus. E quando nós olhamos aqui, que aquele filho mais novo, o texto não diz a idade dele, mas fala que era o filho mais novo. Ele simplesmente viveu uma vida desregrada. No texto que eu li fala dissolutamente, ou seja, vida desregrada. Perdeu tudo o que tinha. E houve uma crise. Crises existem desde que o mundo é mundo. Nós olhamos na história de José, as vacas gordas e as vacas magras, momentos bons, momentos ruins. E quando o texto fala que acabou todo o seu dinheiro, e ele foi um cidadão daquela terra, e o mesmo ofereceu emprego, quero guardar os porcos. Isso não foi colocado à toa. Aqui, na verdade, Jesus está mostrando que aquele jovem passou a maior humilhação que ele poderia passar. Porque naquela cultura, os porcos eram considerados impuros. Para que você entenda, os judeus nem sequer criavam porcos, e muito menos se alimentavam de porcos. E isso, os judeus ainda praticantes do judaísmo, e até alguns messiânicos, para não escandalizar os outros, continuam com essa mesma procedência. E quando Jesus fala que ele foi cuidar dos porcos, Jesus queria mostrar com isso que o nível de degradação foi tão baixo, foi levado a um nível tão baixo, que ele passou a cuidar de animais impuros. E olha, ainda mais do que isso, a própria alimentação, a alfarroba, que é uma leguminosa natural do Mediterrâneo, que aqueles porcos comiam. Ele estava numa situação tão degradante, e é essa a intenção que o texto quer mostrar, que a própria comida do porco, ele tinha vontade de comer, mas ninguém dava a ele. E agora sim, nós vamos ver uma terceira lição. E essa terceira lição é um dos focos que nós observamos dessa parábola. Porque no verso 17, os pensamentos nas parábolas, eles ganham voz. Porque no verso 17 diz assim: então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Esses eram os pensamentos daquele filho que havia deixado o pai. E os pensamentos ganham voz aqui nas parábolas. E ele continuou pensando: levantar-me-ei e irei com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Pelo menos isso. E qual é a lição que nós aprendemos aqui? E essa é uma lição que Deus quer deixar para os nossos corações. A lição de que o amor do Pai é incomparável. O amor do Pai é incomparável.
Aqui nós olhamos a respeito do amor de Deus. É uma analogia ao amor de Deus. É incomparável. Porque as pessoas podem até dizer que perdoaram você quando você faz alguma coisa de errada. Mas às vezes jogam na cara. De vez em quando traz à lembrança aquilo que ficou no passado. Mas quando nós olhamos Deus, não, Ele não faz assim. O amor de Deus, ele é incomparável, porque nós podemos até ter cometido falhas absurdas. Podemos até ter vivido uma vida perdida. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós mudamos a direção de nossas vidas e entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, Ele passa uma borracha. E aquilo já não tem mais peso nenhum. Todos os nossos pecados são perdoados. Exatamente como aconteceu com aquele ladrão na cruz. Enquanto um acusava e dizia: Cristo, se tu fores filho de Deus, não curou a tantos, então desce dessa cruz e nos livra. O outro disse: ei, nós estamos aqui porque nós fizemos algo de errado, mas ele não fez nada. E no mínimo, aquele criminoso estava naquela cruz porque se levantou contra o Império Romano. No mínimo fez isso. E Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. É esse amor, esse é o amor de Deus. Eu lembro da história de um soldado americano que foi guerrear na guerra do Vietnã. E aquela guerra foi uma guerra com muitas perdas para os americanos. Eles descobriram que o poder bélico não é o suficiente para se vencer uma guerra. Importante é, mas não é tudo. A geografia, as características peculiares daquele lugar, as florestas, fez com que eles tiveram grandes dificuldades. E um daqueles soldados que foram lutar, regressou, e antes de ir para a casa do pai e da mãe, resolveu ligar. E quando ligou, ele disse: pai, mãe, estou voltando. Foi aquela alegria. Foi aquela festa dentro da casa. Graças a Deus. Estamos felizes. E você volta quando? Estarei aí com vocês amanhã. Poxa, vem logo. E o filho disse: só tem um detalhe. Pois não? Eu quero levar um amigo comigo. Eu queria a permissão de vocês para levar esse amigo comigo. E o pai disse: não tem problema, mas o que aconteceu com o seu amigo? É que esse meu amigo está numa cadeira de rodas. Ele perdeu uma perna na guerra. Nessa hora o pai entalou, engasgou e... meu filho, você tem certeza? Uma pessoa numa cadeira de rodas vai precisar muito da nossa atenção. Pensa bem, eu acho melhor não. E ele então, tudo bem, desligou o telefone. 2 dias depois, enquanto aquele pai e a mãe estavam ansiosos, esperando o momento que a campainha tocasse e o filho chegasse, a campainha tocou. E quando eles abriram a porta, era uma viatura do exército, com um documento sendo entregue pelo soldado. E o soldado entregou o documento, juntamente com um superior ao lado dele, e o superior disse: olha, nós viemos informá-lo que o seu filho morreu. Mas como assim? Ele me ligou há 2 dias atrás. Sim, ele morreu em Nova York. E você precisa reconhecer o corpo dele.
E quando o pai, naquela tristeza, naquele luto, foi até o local para reconhecer o corpo do filho, viu que era o filho, e quando tiraram aquele lençol que cobriu o corpo, ele viu que o filho estava sem uma perna. Ele era o paralítico, que não queria dar dor de cabeça. Trabalhe para sua casa. Mas é assim que nós olhamos. Mas quando Deus, Ele nos recebe, você pode ter vivido uma vida completamente perdida. Talvez foram tantas atrocidades, ou tantos abalos, que você não tem nem forças para andar. E o que é que nós aprendemos na ovelha perdida? Ele pega nos braços, coloca no ombro. Esse é o Deus. Ele não olha para aquilo que você deixou de fazer, ou para os erros que você cometeu. Ele não olha para as fragilidades. Ele não olha para as limitações. Ele simplesmente o recebe como pai. É tão misericordioso, tão amoroso, esse Deus, esse Pai, que Ele nos estende a sua misericórdia. Na cultura oriental, a leitura que fizemos aqui, onde o pai, avistando o filho vindo longe, ele corre. Você imagina a cena num campo distante, porque ali os trabalhadores eram agrícolas, ou aqueles que cuidavam dos animais. E o pai vendo longe, correu, ele passou de todos e correu para abraçar o filho. Isso não é comum na cultura oriental. Mas o que é que o texto quer nos ensinar com esse ato do pai, que é o ato de Deus por você? O amor de Deus é tão grande, que independente do que tenha acontecido, Ele estende misericórdia quando há arrependimento. Ele nos abraça quando nós nos arrependemos. E há quem diga que na cultura oriental, quando um filho regressava, depois de atitudes como esta, de deserção, abandonou a família, pegou a sua riqueza, a sua parte, e foi embora. Quando volta, há quem diga que há um linchamento, que aqueles trabalhadores lincham, batem, agridem até a ponto de tirar a vida. E o que o pai fez? Antes que isso aconteça, eu vou correr para me encontrar com ele no campo. Porque Deus, Ele não dá a você o que você merece. Ele estende a misericórdia. Quando nós nos arrependemos, Deus estende sobre as nossas vidas a sua misericórdia. Não é o que nós merecemos. Sim, talvez Ele diga, como disse a prostituta, vá e não peques mais. Essa é uma marca de nós que somos filhos. Nós não queremos continuar naquele erro. E o pai, além de proteger, além de conceder a misericórdia, o que foi que ele fez? Pediu ao servo que trouxesse uma roupa. Porque todos os pecados haviam sido perdoados. Quando nós olhamos a questão de roupas novas, é porque ali simboliza os pecados perdoados. Colocou o anel, ou seja, agora ele voltava a ser um filho. Colocou os chinelos, as sandálias, mostrando que não era mais escravo do pecado. Agora era livre em Cristo Jesus. E quando nós observamos, depois disso tudo acontecer, assim como na parábola da ovelha perdida, na parábola da moeda de grande valor, quando a ovelha foi encontrada, o que o dono fez? Fez uma festa. Quando a moeda foi encontrada, o que foi que a mulher fez, a viúva? Uma festa. Da mesma forma, quando aquele filho foi reencontrado, uma festa foi feita. Exatamente como nas duas parábolas anteriores.
E aqui nós temos a finalização de uma cena. E qual é a cena que está finalizando? Aquele filho que havia se perdido fazia parte desse grupo de pessoas que estão do lado de fora. Agora, aquele filho se arrependeu e voltou. Como uma ovelha perdida que foi encontrada, ou a ovelha perdida que foi reencontrada. Assim era aquele filho, estava perdido e reencontrou o pai. E agora vai iniciar uma segunda cena. Uma segunda cena nós observamos aparecer. E essa segunda cena é que envolve o filho mais velho. No versículo 25, diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio o teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Preste atenção. No início do capítulo, com quem que Jesus estava? Com os publicanos e pecadores. Com as pessoas daquele lado. E Jesus, enquanto lá estava com os publicanos e pecadores, passou os fariseus e os escribas. Como é que ele recebe e come com pecadores? Nessa hora, Jesus se direciona a eles e conta as 3 parábolas. A última das 3 foi a que nós acabamos de fazer a leitura, com toda a encenação. O que é que Jesus está falando para eles? Jesus está falando para eles: olha, vocês que estão me criticando, porque eu como com publicanos e pecadores, era para estar se alegrando. Aquele irmão mais velho era exatamente o que aqueles homens representavam naquele momento. Exatamente isso. E aí nos leva a uma quarta lição, quando nós olhamos esse texto. E a quarta lição é a seguinte: os que se acham justos são os mais difíceis de se arrependerem. Os que se acham justos são os mais difíceis de se arrependerem. E quem eram esses? Os escribas e fariseus. E não apenas aqueles que estão dentro. O grande problema é que também essas pessoas são aquelas que até não frequentam uma igreja, mas se acham bons pais, boas mães. Eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa pessoa para a minha sociedade. Eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, não engano. Mas não percebem que estão tão perdidos quanto aqueles que se entregaram à devassidão do mundo. Não percebem que precisam tanto de Jesus quanto aqueles que estão completamente perdidos do lado de fora, como a ovelha perdida, como o filho pródigo que está daquele lado. E Jesus queria fazer com que eles entendessem, que eles compreendessem. E quando nós olhamos aqui a parábola, nós vamos observar no verso 29, porque olha o que aconteceu. O texto da parábola diz que o pai estava festejando com os servos, talvez com os amigos, porque o filho mais novo voltou. Era uma alegria. E o pai vai do lado de fora da porta para conversar com o filho mais velho que não queria entrar.
Foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus, enquanto estava se alegrando com os publicanos e pecadores, comendo com eles, ele simplesmente deixou aqui e foi até a porta conversar com os fariseus e os escribas. Você está vendo a analogia? Você está percebendo a associação? Jesus queria que eles entendessem que o comportamento daquele irmão mais velho era exatamente o deles. Exatamente o deles. E eles falam assim para Jesus, o irmão mais velho fala assim para Jesus, no verso 29, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Isso aqui representa muito bem o conceito que os fariseus tinham. Quando nós olhamos aqui, sem jamais transgredir uma ordem tua, representava exatamente os fariseus. A segurança que os fariseus tinham em ser justificados diante de Deus, é porque eles seguiam a lei. E nós temos que entender o seguinte: todos nós precisamos de Cristo. Não são os nossos atos de justiça, não é o viver correto, porque todos nós nascemos no pecado e precisamos de Jesus. A justificação não é por obras, para que ninguém se glorie, é mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou em Efésios 2? Exatamente isso. Se nós não abrimos os nossos corações para Jesus, podemos até ser uma pessoa boa, podemos até ter sido criados numa família equilibrada, sem traumas, sem atrito, com harmonia, podemos até ter sido criados dentro de uma igreja, e tradicionalmente estamos lá todo fim de semana, mas se nós não abrirmos os nossos corações para Jesus, mesmo desse lado, estamos tão perdidos quanto aqueles que estão ali. Só tem um detalhe: reconhecer a necessidade de Deus desse lado é mais difícil. É muito mais difícil, porque nós nos achamos justos, nós nos achamos autossuficientes. Não basta sermos bons, é preciso que Jesus seja o Senhor de nossas vidas. Não basta vivermos uma vida tranquila, harmoniosa. É importante que nós venhamos a reconhecer que somos pecadores, que nascemos separados de Deus, por causa da depravação total, do pecado original, do pecado nosso ancestral comum. Todos nós nascemos no pecado, por isso que Jesus veio a este mundo e morreu. Se nós não entendermos isso, que precisamos do perdão de Jesus, nós podemos viver uma vida boa, uma vida equilibrada, mas não é o suficiente. Estamos tão perdidos quanto os mais perdidos pelo julgamento dos nossos olhos. Aqueles que estão mais perdidos nesse mundo, estamos tão perdidos quanto a eles, porque o final vai ser o mesmo: lago de fogo, longe de Deus. E aí no verso 31 nós olhamos, no verso 31, então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Terminou a parábola. Mas qual o final dela? A parábola terminou. Mas o que aconteceu com o irmão mais velho? Qual foi a atitude dele? Ele adentrou para participar da festa? Ou continuou do lado de fora? O texto não fala. E propositalmente, Lucas usa essa técnica para poder deixar a resposta com você.
Deixar resposta com aqueles que estavam ouvindo aquela parábola. Deixar resposta com os fariseus que estavam escutando aquilo que Jesus estava falando. E agora é com você. Você vai continuar com o coração endurecido? Ou você vai se arrepender e entender que o seu irmão precisava voltar e que você também precisa de arrependimento? Exatamente essa foi a intenção. A resposta ficou em aberto. Porque da mesma forma que ficou para eles, fica para nós hoje, que escutamos essa mesma parábola. A resposta está com a gente. E o que nós temos que sair daqui, cientes, é que muitos de nós vamos nos encontrar em um de dois lugares. Se nós ainda não nos resolvemos em nossas vidas, ou nós estaremos perdidos desse lado, como filho pródigo, como ovelha perdida. Ou nós, mesmo dentro, mesmo vivendo uma vida aceitável, estaremos perdidos desse outro lado. Muitas das vezes dentro da igreja. E a resposta fica para você. O que é que você vai fazer com a sua vida? E é com essa pergunta que eu quero que você baixe sua cabeça, para nós terminarmos com uma oração. De cabeças baixas. Mesmo você que nos acompanha, na sua casa. Nesses dois grupos de cadeiras, pode você estar sentado. Mas assim como Jesus recebeu os publicanos e pecadores para fazer uma refeição com eles, é porque ali tinha acontecido arrependimento. Da mesma forma, Jesus estava com os fariseus e os escribas, que também precisavam de arrependimento. E é isso que Deus quer que nós façamos. Abramos os nossos corações e venhamos a nos arrepender. Pai, abençoa-nos. Que nós tenhamos sensibilidade. Que nós, com os corações abertos, venhamos a reconhecer que independente de qualquer coisa, independente da vida que nós temos levado, sem Ti estamos perdidos. E que com corações abertos possamos reconhecer que necessitamos que sejas o Senhor de nossas vidas. Que reconheçamos que somos pecadores, que precisamos de Ti. Que o orgulho, que a soberba, não venha ofuscar essa grande verdade, de que todos nós nascemos no pecado e precisamos do Teu perdão. Que o Senhor abençoe todos que aqui estão e aqueles que estão ouvindo essa verdade. É no nome de Cristo. Amém. Dê um abraço no seu irmão do lado aí. Deseja a ele assim, olha, uma ótima semana para você, no Senhor Jesus. E você que acompanhou a gente da sua casa, que Deus abençoe. Uma semana maravilhosa. E até a próxima, se Deus quiser.